Estamos de volta com o programa Tribuna Livre e eu quero ir direto aqui ao deputado Carlos Lupe. Qual é a leitura que o senhor faz desse momento do Brasil? Assim, claro, o tempo não é escasso, mas qual é a leitura que o senhor faz e nós estamos indo para onde? Amigo, eu vejo que é o mais difícil momento da história da República Brasileira. Por quê? Quando houve o golpe de 64, para quem tinha a visão que eu tenho, era um ato de força, era quem falasse contra era preso, a imprensa não podia falar, era fechada, tinha um regime ditatorial ostensivo. Hoje nós vivemos uma opinião única, sem direito a debate, aplaudida pela opinião pública. É uma coisa mais sofisticada. Então, eu vejo grave a situação econômica, política social e moral. A gente imaginar que só o PT inventou a roubalheira da República é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Eu sou do PDT, meu único partido, fundador há 37 anos. Agora, imaginar que só o PT fez Caixa 2, só o PT inventou a corrupção, é criminalizar uma instituição e ninguém tem direito de fazer isso. A gente pode criminalizar as pessoas da instituição. O Aécio até tentou, né? Cada um por seu cada um. Ele generalizou e mostrou para a população que não era só o PT. Não era só o PT. Mas, ministro, eu gostaria só de fazer uma parte. Só explicar melhor o que é que definiu o pensamento único hoje. O que seria esse pensamento único? Vou dizer para você o que eu penso assim. Criminalização da política. Como é que a gente pode aceitar que numa democracia possa a democracia sobreviver sem partidos? Como a democracia pode sobreviver sem a sua representação popular? Se ela está ruim, muda. De 4 em 4 anos tem eleição. Se os partidos estão... Não é possível que os 37 não prestam, são feitos de quem? De ser humano. Sabe o que está faltando na sociedade hoje? Parar para pensar que o que está em crise é a base da sociedade. São os valores, princípios da base da sociedade, da família. São os valores éticos, são os valores formais da família. Você hoje, se quer tirar uma carteira de motorista, dá um dinheirinho por fora para tirar e acha que isso é normal. Você, quando está com uma irregularidade no trânsito, quer dar um dinheirinho para o guarda e acha que isso é normal. Isso não é corrupção. Corrupção não tem graduação. Vai de quem dá R$10 para o guarda, quem rouba 1 milhão da Petrobras. É tudo corrupção. Sim. O que eu penso que é grave é que a gente não está indo a fundo nesse assunto para tentar criar uma nova sociedade. Nós temos que pensar uma nova sociedade para as novas gerações. A nossa geração, mesmo sendo jovens há mais tempo, a nossa geração ela já está formada. Agora, a dos meus netos não. A dos meus filhos ainda pode ter salvação. A dos nossos bisnetos pode ter salvação. E para fazer isso a gente tem que ser sincero, verdadeiro. Não é só apontar o criminoso, o bandido, criminoso, e aí? Mas aí eu retomo. À vontade. Em seguida, para lhe dar o prazer de eu falo interpelar. Muito, não, mas tudo bem. A preocupação é o seguinte, e eu concordo plenamente com o que está afirmando, de mudar valores, etc. e tal. Mas hoje, a grande casa que poderia começar a fazer as mudanças que o Brasil precisa, quer na questão tributária, quer na questão política, eleitoral, partidária, é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional está pequenado, está desmoralizado e acovardado. Como é que nós vamos criar ou dar oportunidade a essa nova geração com o Congresso que nós temos aí? Amigo, eu tive, talvez, dos poucos seres humanos que teve essa oportunidade, esse privilégio. Eu sou arrimo de família mesmo muito novo, mas eu tive a oportunidade de conviver 25 anos ao lado de Leonel Brizola e 20 anos ao lado do professor Darcy Ribeiro. Só tem uma saída da educação. Nós temos que formar uma geração que tenha a educação como princípio básico da sua existência. Porque a educação, como falava o professor Darcy, ela liberta. A educação é um instrumento revolucionário. Então, se a gente começar a pensar com seriedade na educação em tempo integral, nessas crianças que estão hoje nas ruas puderem estar dentro de uma escola que tenha 5 refeições diárias, nós estamos investindo no futuro, porque educação não é custo, não é despesa, é investimento. Nós temos que olhar a futura geração, essa que está agora, desculpa a sinceridade, não vejo muita solução.
Nós falamos agora há pouco aqui, antes de começar É o trabalhar para o programa, futuro, sobre isso. irmão. É trabalhar para a nova geração. A nossa vai ter alguns remédios amargos que teremos que tomar para sobreviver. Mas uma nova não precisa ter os vícios que nós temos e pode ter as poucas qualidades que a gente tem. Ô, doutor Lupe, Tira o doutor, é só o Lupe. o PDT, você falou no nome do Darcy Ribeiro, podia ter falado do Doutor de Andrade, Meu amigo. podia ter falado de Catarina. Alberto Pasqualini, Alberto Pasqualini. que eu acho até que é inspirador da lógica do Maior trabalhismo. teórico, maior teórico. Maior teórico. E o Alberto Pasqualini dizia que o Brasil precisa formar uma legião de informados. É verdade. Porque o que nós estamos observando, e o que me preocupa verdadeiramente, é que o Brasil começa a apostar na próxima eleição. Não na geração. E nós estamos observando que a próxima eleição está trazendo novas decepções. É verdade. E como é? Qual é a contribuição que hoje o seu partido está dando, ou poderá dar, para que das eleições de 2018 nós não tenhamos a eleição de um aventureiro para presidir o país? Amigo, nós somos humanos, falhos e com acúmulo de erros. Essa é a primeira autocrítica que todos nós temos que fazer. Mas a gente tem talvez uma das poucas virtudes que partido político pode ter hoje no Brasil e afirmar que tem: coerência e honestidade. Temos falhas, temos erros, alguns mais graves, outros menos graves, mas temos uma linha de coerência. Nós defendemos há mais de 60 anos uma corrente de pensamento que acha que o trabalho se sobrepõe ao capital. Que mais importante do que acumular o trabalho é você acumular oportunidades, acumular o capital, desculpe, é você acumular oportunidades iguais para todos evoluírem, crescerem, ter oportunidade de produzir só o trabalho da dignidade. Autoestima, faz a pessoa se sentir ser humano na sua plenitude. Essa linha de coerência de pensamento nos obriga a colocar nessa eleição uma candidatura presidencial. Nós não temos como voltar atrás. A candidatura do Ciro Gomes é uma candidatura irreversível. O Ciro Gomes será O Ciro Gomes será o candidato do PDT com qualquer quadro que se apresente. Nós não vamos esperar a expectativa de ninguém para decidir. Não há negociação. Nenhuma. O pessoal acha que eu sou meio intransigente. Não é, eu sou convicto. Um partido político para existir tem que mostrar sua cara, respondendo um pouco ao amigo com as nossas limitações, ao que se propõe e o que pretende. E o que para mim vai significar a candidatura do Ciro? Além desses compromissos, das duas pernas que nosso via movimenta a sociedade, o trabalho que faz a nação existir, com a educação que a liberta, são as duas pernas que movimentam o corpo da independência. O Ciro talvez seja hoje no Brasil, na minha opinião, com certeza é, o único político brasileiro com coragem de enfrentar o sistema financeiro, que é o câncer da sociedade moderna, que virou um topa-tudo por dinheiro. Sim. Nós não podemos viver uma sociedade onde temos no Brasil uma taxa por cartão de crédito que chega a 400% ao ano de juros. Em que o capital produtivo, o cara que quer pegar um dinheirinho para produzir, para comprar insumos da área agrícola, para comprar uma caminhonete para transportar seus produtos, para financiar seu caminhão, pague as taxas de juros mais caras do planeta. Sim. Quando a gente vê isso, tem que alguma coisa está errada. Se o sistema financeiro ganha dinheiro pelo dinheiro e a taxação dele perto de quem trabalha é ínfima, porque o imposto existe para quem recebe salário. O Brasil, o imposto crava na fonte pelo menos 25% que tu recebe, na hora. É descontado na fonte. O Brasil é dos poucos países do mundo em que a taxação maior é sobre o salário e não sobre o lucro, e não sobre o ganho financeiro. Então, essa discussão que eu acho que o Ciro vai ter oportunidade, com muito mais competência do que eu, obviamente, com muito mais interesse, que foi ministro, foi governador. Levantar essa discussão já é um grande papel que a gente vai desempenhar. Nós trabalhamos, eu vou fazer em seguida uma pergunta aqui, permite. Nós trabalhamos 5 meses no ano para pagar tributos ao governo. Está horrível, está errado. Você acabou de afirmar aí, presidente Lula, que nós teríamos um candidato do PDT a nível nacional, Astério. Eu queria voltar aqui para a nossa tábua. E gostei da tábua. E aqui você tem um grande presidente. E amigo. O nosso desempenho, eu já acompanhei em outros momentos,
ele faz um excelente trabalho como presidente aqui do Diretório Regional. Eu, vivendo na tarde, hoje tu vai ficar falando pouco, porque não é todo dia que a gente tem um presidente nacional, não, tá? E é meu presidente, né? Claro. Eu quero saber, e no Acre, como é que fica? O PDT vai ter um candidato a governador? Nós temos hoje posto... aí- Isso sem negociação também, que lá está definido. Olha, Candidato ao Senado também? nós temos hoje definido que o Emilson é o nosso candidato a governador. Não tem nem outro tipo de negociação, nem vice, nem Senado, nem nada. Nós estamos discutindo o nome do Emilson. E nós temos convicção que o PDT é legítimo a indicação dele, até porque nós temos um candidato a presidente da República com Ciro Gomes. E automaticamente nós precisamos ter Para a um necessidade candidato... de aqui de um palanque. Então, o Emilson é o nosso pré-candidato a governador. Quanto às outras, a gente depende muito da questão da decisão de Brasília, de que forma vai ser, para poder a gente fazer as coligações. Por exemplo, nós não podemos ter um candidato a governador e 2 candidatos a senador. Nós não podemos, e aí a gente precisa fazer as nossas composições. Então, de certeza, a vinda do Emilson é com essa condição, inclusive já fomos a Brasília, conversamos com o presidente, ele tem o nosso aval de ser o nosso candidato a governador. E você que é federal? Eu sou um soldado do partido. Ô, doutor Lupe, o brizolismo ainda vive? Vive. Vive. Sabe por que vive, amigo? Sentimento não se esgota com o tempo. Visão ideológica, visão de país, não pertencem apenas a um ser humano. Pertence à sociedade que se afirma sobre essas ideias, sobre esses pensamentos e as torna perene. Porque Vargas ainda é considerado, na opinião pública de 80% da população que não viveu a sua era, eu inclusive não vivi, eu nasci em 57. Narciso viveu. O Narciso viveu. Eu nasci em 57, o Getúlio se suicidou em 54. Como ele consegue ser tão forte assim? É porque tem uma memória. Tem uma memória que ninguém consegue arrancar das pessoas. E o brizolismo é um pouco isso. É um peru argentino. É isso, é isso. Bem. O Brizola era um pouco isso. O Brizola era um pregador de ideias. O Brizola, mais do que político, eu tive a oportunidade e a generosidade divina de conviver 25 anos ao lado dele. Não era na esquina, não, ao lado. Eu estava diariamente com o Brizola, principalmente nos últimos 12 anos de vida, quando ele não estava no poder. O brizolismo era o Brizola era um nacionalista, um patriota. Se eu pudesse resumir o que era a personalidade do Brizola para mim, patriota. Falava em desuso hoje. Patriota, amante da pátria. Ele era um patriota. E o patriotismo, no fundo do coração, funciona hoje em toda a sociedade brasileira, mesmo não sabendo bem o que é. Ela é patriota. Presidente, a questão partidária no Brasil virou uma anarquia. É verdade. Não há como se conviver com 35 partidos. 37. 37. E amanhã pode ser 38. E diz que tem 50 na fila. Isso virou uma brincadeira. O que o PDT está propondo junto aos demais partidos no Congresso Nacional para acabar com essa anarquia partidária? Não é bem acabar, é disciplinar. Por exemplo, muita gente não sabe que nos Estados Unidos existem mais de 100 partidos. Sim. Agora só funciona 2, republicano e democrata. Claro. E que praticamente não tem muita diferença, não. São pequenas nuances de diferença. O resto são partidos regionais. São 50 estados americanos, tem inclusive os partidos que são muito fortes em alguns estados, no Arizona, Oklahoma, conforme o prestígio dessa liderança. No Brasil só tem um meio, eu só encontro uma fórmula de resolver isso. Voto. Temos que ter a chamada cláusula de desempenho. Cláusula de barreira, tá? Cláusula de barreira, porque parece que a gente está barreirando. Eu gosto de desempenho, porque o cara tem que mostrar o desempenho, tem que ter voto. O STF já... Não, mas agora, na discussão da reforma, já está esse Congresso aí, dificilmente... Eu acho que a prova, sabe por quê? Aí vem o instinto de sobrevivência. Está tão ruim, os caras estão vendo que está tão mal para a opinião pública... Que tem que fazer alguma coisa. Se não fizer nada, vai ficar pior do que já está. E, na sua opinião, o que passa nessa reforma política?
Só um minuto, para a Boa gente ir para o tarde. intervalo. A gente Claro. abriu um estouradinho e na volta o senhor responde. Eu Ok? agradeço. Vamos ao intervalo e voltamos para o segundo bloco do Tribuna Livre já já.